Então, hoje o nosso exercício é para pensarmos um pouco nessa nossa trajetória espiritual. Como é essa nossa trajetória? Que mistérios tem por trás disso? O que dificulta a nossa elevação espiritual e o que possibilita? No final das contas, é o que a gente mais precisa. Nós queremos lembrar de uma figura histórica que a maioria de nós já conhece, que é dos guerreiros das cruzadas, da Idade Média. Como é que se apresentavam esses guerreiros para a guerra, os cavaleiros, né? Eles tinham 4 grupos de equipamentos. O primeiro era o elmo, que protegia a cabeça. O segundo, a armadura, que protegia o corpo. O terceiro, o escudo, que também protegia o corpo dos golpes que ele poderia aparar. E um quarto, o seu equipamento de ataque. Aqui a gente pode simbolizar pela espada, apesar de haver outros, como a lança, a massa e etc. 4 equipamentos muito interessantes, e se nós víssemos um guerreiro da Idade Média portando todos esses equipamentos aqui, que imagem nós teríamos de um ser assim equipado? Nós olharíamos esse guerreiro e pensaríamos que ele é forte, que ele é perigoso, que ele é quase inatingível com tantos equipamentos assim. Muito interessante, forte, perigoso, intimidador, quase inatingível. Será? Talvez não. Talvez não. Pesquisas modernas colocaram homens portando esses equipamentos e viram que só na armadura pesava de 30 a 50 quilos. Se você somar a isso mais 10 quilos do elmo, mais 7, 10 quilos do escudo e da espada, você talvez tenha nesse guerreiro tanto peso em equipamento quanto que ele tinha no próprio corpo. Para uma batalha daquelas disputas que a gente conhece nos filmes, que os cavaleiros vêm com seus cavalos, com as suas lanças, e vão disputar parte a parte de cada uma das suas armas, ou seja, uma disputa que no máximo demoraria, imagino eu, em torno de 1 hora, esse equipamento e esse peso todo lhe atrapalha até certo ponto. Mas para uma guerra de 4, 5, 6, 10 horas, o quanto você acha que esse equipamento o atrapalhava? 10 horas com o dobro do peso que você tem e tendo que fazer os movimentos bruscos, as forças, as tensões próprias de uma guerra onde você está para matar ou para morrer. O que vocês acham? Será que esse nosso guerreiro é tão forte e protegido quanto a gente pensava no primeiro momento? Os pesquisadores chegaram à conclusão que exércitos terão perdido batalhas por causa das armaduras. Não é estranho isso? Eles analisaram que numa guerra de 100 anos, por exemplo, entre França e Inglaterra, um exército tinha que passar por um certo brejo, um terreno instável, e para ele passar por aquilo, portando tanto peso, quando chegou na hora de combater, os guerreiros daquele exército já estavam exaustos. E você? E nós? Como é que nós temos estado nas nossas guerras, nas nossas disputas? Vocês percebem uma sensação de cansaço muito grande?
um peso muito grande, uma sensação de exaustão, sem necessariamente você ter feito exercício durante o dia. Vocês já sentiram isso? É muito comum que mesmo no início do dia, no final então nem se diga, às vezes você já acorda exausto. Fala a verdade. Nós estamos carregando muito peso, e analisar isso é fundamental. Fundamental. Alguém pode falar assim: mas Maurício, eu não carrego elmo, eu não tenho escudo, não tenho espada, não tenho armadura. E eu pergunto novamente: será? Nós também temos armaduras, temos couraças. Que couraças são essas? Couraças mentais, psicológicas, espirituais. E para comparar com os nossos 4 tipos de equipamento do nosso guerreiro, nós vamos falar de 4 tipos de pesos psicológicos, pesos espirituais que a gente guarda também a título de proteção, a título de defesa para as guerras do mundo. Quais são esses 4 pesos que a gente carrega na alma? Mágoa. A mágoa é um peso que a gente carrega nas nossas vidas, que guarda dentro do peito e que pode, por isso, ser comparado com a armadura. A gente guarda aquela mágoa a título de que aquela mágoa vai poder nos defender. Se você olhar bem para dentro de você e para as outras pessoas, realmente é mais fácil a gente olhar para os outros do que para a gente. Mas as pessoas cultivam mágoas. Vocês já repararam como as pessoas guardam mágoas, pensando que na hora do conflito é importante para ter munição? Nossa! Eu já vi disputas conjugais, discussões conjugais, que as pessoas lembram coisas de 30, 40 anos atrás. Eu não sei se eu já citei aqui, mas ao final de uma palestra do Carlos Bacelli, grande palestrista espírita, grande amigo de Chico Xavier, falou que ao final de uma palestra, uma senhora veio procurá-lo, falou muito chorosa, muito sofrida, porque o marido a tinha traído. Claro que Carlos Bacelli respeitou a dor dela, acolheu o sofrimento dela. Depois dela ter chorado bastante, depois dela ter desabafado um pouco, ele calhou de perguntar para ela: há quanto tempo, minha senhora, foi isso? E ela falou: 25 anos. E ele falou: minha senhora, a senhora está carregando esse defunto por quanto tempo? Perdoa, ou então muda. Agora, ficar carregando por 25 anos um peso tão grande, será que é bom? Será que vale a pena? Então nós temos um elmo, que a gente pode comparar com um elmo, que parece que nos protege, mas na verdade nos pesa, nos exaure, que é a mágoa. Nós temos também a culpa. É um segundo tipo de peso espiritual muito grande, que a gente pode comparar com o escudo, porque parece que também nos protege. Mas nos protege de que a culpa? Se a culpa pede sempre a punição. Muita gente espera ser punida, aceita ser punida, aceita sofrer na mão de determinadas pessoas porque sente culpa naquela relação. Mas a punição não nos abre a transformação. Ou vocês acham que alguém melhora nas penitenciárias? Você acha que alguém se melhora nas penitenciárias? A punição não melhora ninguém. Então a punição também é um mecanismo de defesa para a gente não fazer a única mudança, a única alteração, a única transformação que
que realmente altera nossas vidas, que é a transformação interior. Além da culpa e da mágoa, um quando erraram conosco, o outro quando nós erramos com as pessoas, nós também guardamos dois tipos de equipamento que nos sobrepesam muito: a vida, a alma, o espírito. Um deles é o preconceito, que a gente pode comparar com o elmo. O preconceito vem do quê? É uma tentativa de colocar proteções para a gente não sofrer de novo. Então a pessoa no início da sua vida afetiva teve uma experiência terrível com o sexo oposto, ou com o mesmo sexo, tanto faz. Ela guarda aquele preconceito para quê? Por que aquele preconceito se forma e ela permite que aquilo continue na sua vida? Para não sofrer de novo. E aí começa aquela história: mulher ou homem é tudo igual, só muda de endereço. Por quê? Porque a pessoa, macaco velho, não mete a mão em cumbuca. Meteu a mão na cumbuca, levou uma ferroada no escorpião, vai querer meter a mão na cumbuca de novo? Claro que não. Mas isso é o que? Preconceito. Isso acontece o que com a pessoa? Fecha essa pessoa para experiências fantásticas. Quem tem preconceito racial, quem tem preconceito com relação às opções sexuais, quem tem preconceito com relação a regiões do Brasil, a raças, tudo isso vai fechando portas de seres humanos, impede que você tenha acesso a seres humanos. Isso empobrece a vida de quem? A sua mesma. Então a pessoa, porque teve uma experiência infeliz com um homem, fecha as possibilidades para qualquer relação conjugal. Porque teve uma experiência infeliz com uma pessoa de certa raça ou de certa opção sexual, fecha. E depois o pobre também é tudo assim, é tudo assado, e a vida dela vai se apequenando, porque ninguém presta. E isso é um peso, como um elmo que a pessoa põe na sua cabeça a título de proteger, mas que na verdade estreita. Você já viu, lembra dos elmos, como é que era? Alguns desses elmos, eles deixavam só para a pessoa enxergar o quê? Só ficava uma frestinha. Será que a pessoa conseguia berrear bem com uma frestinha só? Será que a gente consegue viver bem com esse estreitamento de visão que o preconceito traz para a gente? É claro que não. A vida fica muito mesquinha, muito fechada. E às vezes a vida começa a te chacoalhar. Porque você tem preconceito racial e a sua filha se apaixona por uma pessoa daquela raça que você não tolera. Você tem preconceito religioso e a mesma coisa, só que com relação à religião. Você tem preconceito com relação a opções sexuais e o seu filho lhe apresenta um namorado. E a vida é assim, não acontece nada à toa. As nossas cabeças vão sendo chacoalhadas pela vida. Ou você acha que é à toa? Você ainda acha que os fatos são à tua volta? Nada. Nem uma folha cai de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E como a vontade de Deus é que a gente cresça, é exatamente nos pontos mais rígidos, mais fechados da nossa alma, que a vida pega para nos chacoalhar. Acorda, tu que dormes, fala Paulo nas suas cartas. Nós somos muito rígidos, nós somos muito fechados, muito pesados. Outra metáfora que é semelhante a essa primeira do guerreiro é da semente. A semente tem um poder fantástico dentro dela. Vocês se lembram? Vocês devem ter feito isso na escola antigamente. Sempre tinha aquele experimento do algodãozinho com o feijão. Vocês lembram disso? Eu me lembro de ter ficado feliz quando brotou aquela haste verde bonita do feijãozinho. A criança fica fascinada, acorda de noite para ver se já nasceu. É uma coisa linda.
Pois há algumas sementes que têm dificuldade para brotar. São sementes que têm casca grossa. E olha, gente, eu acho que para essa turma dos 25 bilhões de almas afetas na Terra, essa turma de só 7 bilhões que ainda estão encarnados, são casca grossa. Nós somos a classe de recuperação da escola. Quem foi bem no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, no quarto já passou. Tem gente que na terceira prova já tinha passado de ano, não é? Mas tem uma turma que nas férias ainda estava tendo aula. Quem que você acha que é essa turma espiritualmente na Terra? Somos nós. Casca grossa. E a semente, quando ela tem casca grossa, sabe o que precisa acontecer para ela brotar? Tecnicamente o termo é quebrar a dormência. Mais ou menos o que se faz em alguns tipos, pelo menos, é deixar as sementes ficar na água, para que a água vá apodrecendo aquela casca grossa, e quando cria uma brecha, apodrece, fica mais mole, dá chance da hastezinha sair, brotar. Nós somos casca grossa. E o que é que vai desarmar o nosso guerreiro? O que é que vai quebrar a nossa dormência? O que precisa para quebrar? No caso, nós também precisamos de uma água, chamada água viva, que foi apresentada para a mulher à beira do poço de Jacó, a samaritana, com aquele judeu que falou para ela assim: eu sou a água viva, quem beber de mim nunca mais terá sede. Nós precisamos aprender a nos livrar dos nossos pesos. Nós estamos cansados, nós estamos exaustos ao final do dia, ou no início do dia, porque nós carregamos muito peso. Ai, Maurício, então ensina como fazer para não ser tão pesado assim. Eu não ensino nada, porque eu sou tão pesado quanto vocês. Não tem muito jeito. Mas a nossa referência continua sendo o livrinho. Como é que é o nome do livrinho? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente guarda mágoa de alguém, o que o Evangelho nos recomenda para que seja retirado esse peso? Perdoar. Nós sabemos perdoar? Nós somos rápidos no perdão? Nós somos profundos no perdão? E sabe por que alguns de nós somos lentos no perdão? Porque a gente fala assim: ah, ele errou, eu vou dar esse mole para ele. Como se Deus precisasse de você para fazer justiça. Já imaginou? Deus é tão fraquinho, mas tão fraquinho, que depende um dos outros para fazer justiça com as próprias mãos. Será que é verdade isso? Acho que não. O perdão, ele beneficia quem perdoa. A pessoa que errou vai continuar responsável por tudo aquilo que ela fez. Tudo aquilo que ela fez. Perante Deus, não é você que vai estabelecer se ela vai ser punida, quando ela vai ser punida. É a justiça e a bondade de Deus. Mas nós vamos estabelecer quando nós vamos nos livrar dos problemas, quando nós vamos nos livrar do peso. E parece incrível, nós cultivando mágoas, sendo incapazes de exercitar o perdão, ou tendo um perdão muito superficial. Tem palestrista espírita que fala isso, fica até engraçadinho, quer ver? Eles falam assim: perdoar não é esquecer. Esquecer é Alzheimer. É engraçadinho. Mas esse negócio de você perdoar e não querer mais ver a pessoa pela frente,
de você perdoar, mas quando a pessoa vem, você mudar de calçado, você não querer nem ouvir falar da pessoa, de verdade, consulte o seu coração. Isso é perdão? Isso não é perdão, gente. O perdão, ele acontece de uma maneira profunda. É claro que ele, à luz de vidas anteriores, se você já com esse espírito, você tem se vingado pesadamente, só abrir mão da vingança já pode ser muita coisa. Mas você também pode buscar mais. E buscar mais com a doutrina espírita é muito interessante. Porque Deus faz as pessoas se reencontrarem na família, no trabalho, no trânsito, em muitos lugares, para se livrarem dos pesos, para se reconciliar, para abrir uma nova etapa, virar uma página da nossa vida. E a gente pode fazer isso 15%, 30%, 50% ou 100%. Isso é uma decisão exclusivamente nossa. Nós somos convidados a perdoar sempre. Se você quiser ainda reter um monte de peso para continuar carregando, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então, perdão, primeira receita, primeira forma de você se libertar dos seus pesos e ter uma vida mais leve, fabulosa. O efeito do perdão pode te dar uma doença física, pode te dar um mal-estar, pode te dar inclusive uma perturbação espiritual. Aí você vem na casa espírita e vai ser o quê? Alguns devem estar pensando, curar. Não. O maior médium de todos os tempos falou assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tanto o médico, quando tira um nódulo cancerígeno, quanto uma casa espírita, quando afasta um espírito obsessor empedernido, não resolve os problemas. Nós temos obrigação ética de falar isso claramente. A respeito dos espíritos, Jesus falou assim para a gente, está lá no Evangelho: se o espírito mau é retirado de uma casa, mas a casa continua prontinha para ele, sai um espírito e vem 7. E o que é a casa arrumada para os maus espíritos? É você cultivar sentimentos com os quais eles se identificam, dar a liga e pronto. Tanto é que se tiver alguém aqui querendo aprender técnicas de obsessão, eu vou ensinar uma. Se eu quero obsediar uma pessoa que me prejudicou em outra vida, e essa pessoa não sabe, não lembra, porque com a reencarnação não lembra do que aconteceu, durante o sono eu faço essa pessoa lembrar do mal que ela me fez. E quando passo um filme, rememoro de alguma forma o mal que ela me fez, o que acontece na outra vez que ela me encontra? Ela sente o que sentimento ela tem, porque foi reavivado o erro dela. Ela sente o quê? Culpa. E a culpa é o plugue da tomada. Instalado o plugue da tomada, eu faço a ligação. Ah, mas é natural que a gente tenha culpa. Não. Joana de Ângeles nos convida a substituir a culpa pela responsabilidade, e não é joguinho de palavras. Assuma a responsabilidade pelos seus erros, mas não na forma de culpa. A culpa te desmerece. Se você vem para mim e fala assim: eu tenho um filho que é muito culpado pelos erros que ele fez, é uma coisa positiva? Ele vai falar isso alegre? Ele vai falar feliz? De jeito nenhum. A culpa esmaga. A culpa apequena, a culpa aprisiona no passado uma autoimagem negativa. Já a responsabilidade: eu tenho um filho muito responsável. Opa, ele já fala isso orgulhoso. A responsabilidade te projeta para o futuro, não te prende no passado. Ela fala assim: vou me reconciliar, vou reparar os meus erros e vou jogar minha vida para frente. Você pode ter um peso na sua vida,
uma culpa por não ter conseguido se reconciliar com um ente querido que já faleceu. E essa é danada, porque as pessoas vão falar assim: esse não tem jeito, Maurício, a pessoa já morreu, o que eu posso fazer? Eu posso fazer oração. Sim, posso fazer oração. A oração chega na pessoa que faleceu? Chega, se for de coração, chega. Mas digamos uma oração mais forte que a oração dos lábios. Se foi uma vozinha, se foi uma tia idosa, você vai até um asilo, ouve uma idosa, faz um trabalho com uma idosa, acolhe a solidão de uma idosa no asilo. Tem pessoas solitárias no asilo? Você pode passar uma tarde fazendo uma pizza, fazendo um bolo, tocando violão para essas pessoas? No final desse dia, você lembra da sua tia, da sua mamãezinha, da sua avó e fala assim: essa foi para você. E projeta aquele sentimento e vai bater como? Muito mais forte do que o Pai Nosso, do que a oraçãozinha que você fizer. Porque a da ação, mais vale a ação do que a palavra, é claro. O perdão é a primeira receita dos evangelhos para a gente liberar nossa alma. O arrependimento é a segunda, e a reparação e a reconciliação é a segunda receita. Mas há uma terceira receita extremamente importante para a gente tornar mais leve as nossas almas. É o nascer de novo. Daquele diálogo de Jesus com Nicodemos: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo na matéria e no espírito. Lembra disso? Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. Nascer de novo na matéria, como é que se faz para nascer de novo na matéria? O que vocês acham? Vamos perguntar que nem Nicodemos: como pode uma pessoa sendo adulta encolher, voltar para a barriga da mamãe e nascer de novo? Alguém vai fazer essa pergunta? Claro que não. Nós sabemos que a gente nasce de novo na matéria através da reencarnação. E nascer de novo no espírito? Ouçam esse silêncio. Nascer de novo no espírito, aí é que a porca torce o rabo, como se dizia no interior. Nós precisamos aprender a reiniciar as próprias relações. Às vezes, quando você está com muita mágoa acumulada, um dos cônjuges chega para o outro e fala assim: vamos zerar um pouco esse negócio de parar de guardar a porcaria que um está trazendo e jogando na cara do outro. Vamos reiniciar esse negócio. Então, começar de novo, dar novas chances. A gente só precisa reencarnar porque a gente guarda essa bicharada toda. E Deus, muito condoído da gente estar carregando tanto peso, Ele fala assim: vou zerar, vou tirar todo esse peso da pessoa. E como é que Ele faz isso? Com a reencarnação e com o esquecimento de outras vidas. Esquecendo as suas mágoas, esquecendo as suas culpas, esquecendo os seus preconceitos, você retorna com uma capacidade de aprendizado. Qual é a fase da vida da gente que a gente melhor aprende? Infância. Qual é a fase da vida da gente que a gente está mais disponível a amar pessoas, sem saber que quem a gente está amando são nossos inimigos, às vezes? Qual é a fase que dá isso? E por que a vida traz isso para a gente? Traz isso por compaixão, por piedade, de nós sermos tão massacrados pelos pesos que nós mesmos acumulamos. Nós somos acumuladores de lixo. Você já viu a reportagem de acumulador de lixo? Ficaram horrorizados, não ficaram? Como é que uma pessoa pode juntar tanto lixo assim? Fique horrorizado com você. Primeiro porque no lixo material mesmo, você já fez mudança de casa? Todo mundo que já mudou de casa viu quanto treco inútil guarda em casa. Então nós somos acumuladores de lixo material, mas somos também acumuladores de lixo espiritual. E se a gente vai até um médico, tira um nódulo que foi causado por mágoa e que foi somatizado no nosso corpo físico, foi tirado aquele nódulo, mas você continua sendo uma pessoa rancorosa. Um próximo conflito você vai cultivar novas mágoas.
Vocês nunca pensaram por que câncer volta tanto? Porque o efeito dos seus padrões errados foi tirado, mas o padrão que está dentro da pessoa não mudou. Eu me lembro, é muito marcante na minha vida ter ido num hospital e visto uma pessoa que fez traqueostomia por causa de câncer nas vias respiratórias, na traqueia provavelmente, e ele fumava pelo buraquinho e saía aqui. As pessoas são amenizadas nos seus problemas físicos, mas não nos seus problemas espirituais. E por que as pessoas não são amenizadas? Por que a pessoa não faz a sua transformação espiritual? Me dá uma explicação. Porque Deus não quer. Porque a casa espírita era fraca. Porque o médium não era muito preparado. Por causa de o Temer. Quem é o culpado? Aliviemos-nos, é claro. Quem tem dor quer ser aliviado. Quem tem dor e não quer ser aliviado? Todo mundo quer ser aliviado. Mas você, ao ser aliviado numa casa espírita, num médico, se ele tiver lucidez no processo formador da patologia, ele vai falar para você: mude dentro, mude os seus padrões, mude o que gerou o câncer, o que gerou os nódulos, o que gerou os seus problemas. E aí, quando você muda assim, o mundo muda. Faça em você a mudança que você propõe para o mundo. E assim como é importante para os nódulos no seio das mulheres, elas fazerem, para os homens também, porque existe câncer no seio masculino, né? Fazerem autoexames diariamente, não é isso? Nós na alma precisamos fazer o quê? Autoexames diários. Só que não é no corpo. Você precisa examinar diariamente se você não está acumulando mágoa, se você está aprendendo a perdoar fácil, se você reconhece os problemas, se arrepende e já se propõe a transformação. Essencial fazer isso, senão você vai acumulando de novo. Vem a Defesa Civil, tira 3 caminhões de lixo da casa do fulano, passa 6 meses, já tem tudo de novo. O problema é da prefeitura, o problema é da Defesa Civil. Não é, gente. O problema é da pessoa que é acumuladora de mágoas, culpas, preconceitos. Mas você falou de 4. Além do preconceito, tem o que mais? Culpas, mágoas, preconceitos e medos. Medo é uma energia muito forte, que é grandemente multiplicada pelo filósofo José Luiz da Atena. Esses programas televisivos, o jornalismo passa para a gente a seguinte tese, que ninguém fala, mas que está no fundo de todas as notícias da televisão. Sabe qual é? Você sabe, mas aqui nunca formulou isso. A tese, depois de você assistir um programa policial, um programa que fala do terrorismo, da pedofilia, da corrupção, diz que tem uns programas jornalísticos que falam desses assuntos, que eu ouvi dizer. Acaba isso e você sai com a seguinte tese na sua alma: qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. É ou não é? Você sai na rua, já sai meio assim, olho para frente, olho para trás, olho para baixo, olho para cima, porque qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. E eu falo para vocês, essa é a tese oposta a Deus. Se você está acreditando que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, é porque Deus, bondoso, justo e todo-poderoso, sai de férias, licença-prêmio. Aonde está Deus? Ou bem existe Deus, ou qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. E você tem que comprar arma, você tem que se sair armado no espírito e na mão mesmo. Desarmar-se é o convite para esses nossos tempos. Para todos nós
vai chegar um momento, mais cedo ou mais tarde, que a gente vai depor as armas. Será que é o teu momento hoje? Não há como saber, eu pelo menos não tenho como saber. Certamente algum espírito de luz, olhando a aura das pessoas, vai falar: essa terra está pronta para brotar, essa semente está pronta para explodir, essa pessoa está pronta para depor as armas. Será que essa pessoa é você? Paulo falou que nós temos uma nuvem de testemunhas. Você, cada um de nós, está cercado de espíritos amigos que estão torcendo por você. Também tem os espíritos que não estão exatamente torcendo por você. Mas vai fazer o quê? E quem vai ganhar essa batalha? Quem vai levar? Você precisa aprender a tirar os plugs da tomada, tirar a tomada, porque daí não vai ter como uma influência espiritual negativa entrar na tua vida. Qual é o mecanismo? É exatamente o perdão, a reconciliação, o arrependimento, é o zerar essas mágoas, esses padrões preconceituosos. Ah, Maurício, mas isso não é fácil. Bom, realmente não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas buscar isso o tempo todo, buscar é fundamental. Cure-se nos seus efeitos. Venha aqui na casa, vá no seu médico, vá no psicólogo, no psiquiatra e afaste, amenize os problemas, porque é claro que nós precisamos disso. Mas saiba que a origem deles está dentro de você e que é necessário, é essencial que você deponha as armas, porque vai chegar o momento da gente se encontrar com a luz. E quando o guerreiro se encontrou com a luz, já tendo tirado o elmo, já tendo tirado a armadura, já tendo deposto o seu escudo, ele pode enterrar a sua espada. Pense na figura do pôr de sol diante da luz, do guerreiro finalmente enterrando a sua espada. Não é uma cena bonita? Essa cena pode ficar ainda mais bonita se, olhando a espada com a ponta enterrada no chão, o guerreiro olhar e vir uma cruz. Porque a espada, a violência quando ela é enterrada, o egoísmo quando a gente abre mão dos nossos interesses, das nossas mesquinharias, das nossas mágoas e das nossas culpas, nós estamos prontos para ver a luz, estamos prontos para sermos cristãos, porque nós queremos seguir a receita do Mestre e a vida será então mais leve, mais fácil e muito mais efetiva. É isso que nós temos lutado até agora, é isso que nós temos mais querido até agora. O Evangelho continua sendo um manual de instruções. Como dizia o Mestre ao final de cada lição: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Muito boa noite a todos. Obrigado.